falar de análise de Porter, tá? Porter, ele diz que tem 5 forças competitivas, tá? Tem cinco forças que estão diretamente ligadas ao teu negócio, que é os fornecedores, os concorrentes, os clientes, novos entrantes e substitutos. Então, essas 5 forças, elas estão diretamente impactando o nosso negócio. A gente precisa entender quem são eles e como é que eles estão agindo dentro do nosso negócio para poder ter isso mapeado. Então, vamos começar agora com os clientes. A gente precisa definir um segmento de cliente que a gente vai trabalhar, né? No caso, em marketing, um termo muito comum é a persona. Para quem a gente vai vender? Como é que a gente define uma persona? Então, persona é o João, esse bonitão aí. João, ele tem 30 anos, é solteiro, ele ganha 10 mil reais por mês, frequenta o bar da Zona Sul, onde ele gasta 200 reais. Ele tem conta no Instagram e usa como forma de escolha para onde ele vai sair. Ele trabalha nas proximidades onde o bar está localizado, costuma pedir comida no telefone e durante a semana ele é cliente do iFood. Então, eu não vou vender para todo mundo, eu vou vender para o João, eu vou vender para a Paula. Então, a Paula ela costuma sair com amigas, ela bebe pouco, ela tem 28 anos, ela ganha tanto, ela gasta tanto de dinheiro numa conta de bar, e eu preciso definir com nome e características para quem eu vou vender. Porque do momento em que eu não tenho isso alinhado, como é que eu vou conseguir me comunicar com essas pessoas? E às vezes eu posso ter um negócio que é numa periferia. Eu posso ter um negócio dentro de uma comunidade. Eu posso ter um negócio perto da minha casa. Quem são essas pessoas? Onde é que elas acessam? O que comem no Globo Repórter? Mas assim, eu preciso saber quem são essas pessoas para poder, de alguma maneira, poder me comunicar com elas. Então, por exemplo, se a minha persona, se a Paula, eu definir que é a pessoa que eu vou me comunicar, dificilmente eu vou fazer um panfleto para entregar para ela. Porque provavelmente ela nem vai olhar para o entregador que está passando na rua. Mas, se eu tenho algo mais popular, é capaz que eu consiga ter um engajamento melhor entregando panfleto. Então, é importante a gente definir qual o perfil do nosso cliente e quem a gente vai atender. Não dá para chegar e falar assim, vou atender todo mundo. Você vai definir as personas. E o que vier além é bônus. Mas você precisa ter uma identidade. Você não pode deixar isso daí solto, sem definir para quem você vai atender. Então, a Paula e o João o que eles gostam? Onde eles vão? Eles cabem no lugar que você está colocando? Né? Tem que ser um lugar grande, tem que ser pequeno, é tipo um speakeasy. O que eles gostam? O que eles compram, curtem, promovem? Onde eles acessam? É Instagram, Facebook? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir o seguinte, do momento em que eu pergunto para eles. Eu vou na rua, eu vejo uma Paula, eu vejo um João, tem um perfil, eu vou lá e vou abordar para pesquisa. Quanto você gasta? Onde você acessa? Como é que você descobriu esse bar? E aí eu começo a fazer com que toda a minha comunicação, meu marketing, ele seja mais assertivo. Uma outra força de Porter é sobre a concorrência. O que eles vendem, como é que eles vendem, quais são as forças e fraquezas e quanto eles faturam. Esse exercício ele é muito bacana porque, diferente de uma invenção que foi o que eu vivi, quando a gente está montando um bar, a gente tem uma noção do que acontece. Né? A gente consegue ir nas redondezas, a gente consegue ir num lugar próximo àquilo que a gente quer, a gente consegue sentar ali na frente e ver quantos drinks estão saindo ali no delivery, porque uma coisa você pode ter certeza, não vai ser diferente do que você vai fazer. Vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas o grande número, ele é isso. Tá? Então, quantos bares tem ao redor de onde você vai montar? Né? O que serve cada um deles? Qual o foco? É comida ou é bebida? São populares? Estilo speakeasy? Quais são os valores? As fotos desse cara? Qual a interseção? Como é que esse cara, de alguma maneira, pode interferir naquilo que você está fazendo? Eu vou fazer um bar especializado em highball. Tem alguém na redondeza fazendo highball?
Se tiver, isso pode ser positivo, porque você já tem a cultura desse consumo. Se não tiver, pode ser bom ou ruim. Tem uma história que é interessante, que é da sandália havaiana. Eu vou falar rapidamente, mas isso é como a gente consegue enxergar o negócio. O cara queria vender havaiana na África, manda um primeiro vendedor. Esse vendedor, ele vai lá, volta e fala assim, cara, é uma furada ir para a África, porque lá todo mundo anda descalço. E aí ele fica meio desanimado lá, o diretor chama um outro vendedor, manda o cara para a África e fala, cara, vai ver se é bom vender lá ou não. E o cara volta e fala assim, cara, compra mais máquina, vamos vender horrores, porque lá todo mundo anda descalço. Então, dependendo de como você enxergue o negócio, os dois são verdadeiros, mas tem uma visão otimista, outra pessimista. Em marketing, educar é caro. Então, às vezes, você pegar um mercado que já está educado com isso, ele é mais fácil, a gente vai conseguir penetrar melhor do que um que não esteja. E eu acho que esse é um grande desafio no bar quando a gente está falando de coquetelaria. A coquetelaria, historicamente, ela é muito nova. Então, até onde as pessoas vão querer pedir um Negroni, pedir um Mojito, um Boulevardier, nem sabem que isso existe. Isso pode ser maravilhoso porque abre uma oportunidade. Uma vez você entrando, você tem todo esse público consumidor de um produto que já é consagrado no mundo inteiro, mas que no Brasil não. Por outro lado, é muito mais difícil que você vai ter que educar esse cara. Então, muita atenção nesse sentido. Mas é importante a gente mapear a concorrência. E esse é o trabalho mais difícil. Tá vendo? Essa foto eu fiz questão de colocar, é um contador. Cara, senta no balcão, olha e vai contando quantos drinks saem. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas pararam na rua. Quanto mais detalhe a gente tiver, melhor. Para quem for fazer delivery, senta do lado de fora e vê quantas pessoas estão saindo com um saquinho na mão. Quantas bicicletas estão saindo, quantas motos estão saindo. Porque isso vai te dar uma boa noção, porque às vezes a gente vê um número, ou a gente tem uma fantasia positiva, a gente tem um sonho, fantasia ruim, porque está ligado à Branca de Neve, a coisa que não existe. Mas quando a gente tem um sonho, a gente quer, a gente tende a colocar aquilo lá muito mais glamouroso do que é realmente. Então, só que a gente está lidando agora com dinheiro. Então, com o pé no chão, o que a gente vai fazer? Cara, quantos drinks saíram daqui no fim de semana de delivery? Saíram 20, 50, 30? Aí eu pego o cardápio dele. O cara vende a R$20 e saíram 30 drinks na noite no fim de semana. Isso fecha a minha conta? E aí eu vejo como é que esse cara está promovendo. Ele está promovendo exatamente como eu imagino promover. Então, por que não está dando resultado? E segundo, vale a pena eu fazer isso? São perguntas que você precisa levantar e é justamente quanto mais sangue se tem no treinamento, menos sangue na batalha. Você não pode ter surpresa. Você já tem que ir preparado naquilo que você viu. Sai 20 drinks? São 20 drinks, cara. Acabou. Não é aquele negócio, pô, eu acho que vou vender 50, 100, e se 10% de Botafogo comprar, cara, não existe isso, tá? Não existe. Então existe o que está acontecendo e se essa conta fecha para você ou não, tá? Então é importante muito isso aí ter mapeado. Então, por exemplo, levantamento de concorrência. Quantas pessoas passaram entre 7 e 11 horas da noite numa sexta-feira? Passaram 315 pessoas, entraram 95. O bar é limpo, tem biossegurança, pessoal uniformizado. Eu notei que tem um ar-condicionado no banheiro. O cardápio é bonito. Então tenta ver o que isso está alinhado com o seu e dentro da sua proposta, como é que você vai conseguir alinhar e se adequar. Quais são as marcas que ele trabalha? Trabalha com Vitória Regia, trabalha com Bacardi, com Da Vinci, com Monan, com Campari, enfim. Eles vendem o mesmo que eu vou vender, o que ele vai ter diferencial? Quando eu pedi uma bebida, ele demorou para entregar, ele não soube explicar o drink. Eu sei que eles venderam 240 drinks na noite porque eu contei, eu parei lá e fiquei contando no meu marcador. E se eu sei que no pico ele vendeu 100 e num pouco movimento ele vendeu 20, eu consigo fazer uma média ponderada e entender o seguinte, esse cara vendeu 210 drinks em média na noite de movimento. Volto lá numa noite sem movimento, esse cara tem ou não? Baseado nesse levantamento, eu consigo saber se o negócio é viável ou não. Qual foi o maior item que ele vendeu? O salário eu já sei, porque eu estou no mercado. Eu já sei quanto é o aluguel desse cara. Porque eu posso perguntar quanto custa o aluguel de uma imobiliária do lugar do lado
e ter essa resposta. Então, eu preciso ter certeza de que aquilo que é meu sonho, aquilo que eu quero fazer, se ele se materializa. Então, eu preciso levantar meu concorrente. Então, por exemplo, um exemplo de concorrência. Quais são os drinks, os mais vendidos, o cardápio, quem é meu concorrente? Falando agora de fornecedores. Fornecedores, eu preciso saber preço, quem é, a qualidade, se o cara entrega, a quantidade mínima, prazo de entrega, quem são os caras que vão me fornecer. Então, se eu tenho ele abundância, ele não vai impactar tanto no meu negócio. Se eu tenho muitos fornecedores, é tranquilo. Se eu tenho pouco, como eu consigo prestar atenção nisso. Um exemplo, dentro de uma análise de Porter, como influencia um fornecedor. Se eu sou uma distribuidora, tá? Se eu sou uma BR distribuidora, e BR não porque está ligado à Petrobras, mas se eu sou um posto de gasolina, eu tenho um só fornecedor que é BR. Se a BR dá algum problema, ela aumenta o preço ou faz qualquer coisa, ela vai impactar diretamente e eu não tenho como comprar gasolina de outro fornecedor. Então, fornecedor é muito sério quando a gente fala de combustível. Em bebida Não, porque eu tenho uma abrangência muito grande. Eu posso não ter marca A ou B, mas eu nunca vai faltar produto no meu bar para poder fazer isso. Tá? Mas é muito importante a gente poder levantar, até mesmo para poder fazer política de compra, a gente canalizar num fornecedor. Então, se a gente canaliza numa determinada marca, a gente vai ter uma parceria dessa marca, a gente vai ter dúzia de 14, a gente vai ter material promocional, a gente vai ter display, uma série de coisas que a própria indústria ajuda a você vender. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas no supermercado é só um lugar. O cara que está vendendo dentro do supermercado, ele que repõe mercadoria, ele vê o que está faltando. O mercado não faz nada, ele não fica ligado em item a item. Até porque são milhares de itens. Então aquilo lá é só uma maneira de poder entregar. Então, quem são os fornecedores e como eles impactam no teu negócio é uma outra força de Porter. Falando rapidamente sobre entrantes e substitutos, que é importante a gente ter isso listado, entrantes, quem dentro da organização, dentro desse ecossistema, pode vir a competir contigo. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter um cara que ele faz a minha entrega, eu vendo um drink barato lá de R$10 dentro da minha comunidade, esse cara sendo meu entregador, ele pode enxergar isso como um bom negócio, ele já sabe como prepara, ele já sabe como entrega e pode transformar isso num negócio. Então quem são os possíveis entrantes do negócio e como eu vou, de alguma maneira, blindar isso. Então, por exemplo, no exemplo aí tosco, né, que eu dei agora do entregador, eu consigo fazer com que uma determinada pessoa tenha somente uma área. Então, ele vai ter acesso restrito só àquela região, já o outro, uma outra região, para que nunca uma pessoa faça um rodízio e consiga ter todos os meus clientes ali, porque esse cara pode vir a me machucar. E substitutos. Em tempo de crise, qual o produto que é utilizado para substituir aquele que eu vendo? Então, por exemplo, um substituto, nesse momento que a gente está vivendo isso agora de pandemia, é o supermercado. O cara vai lá, ele compra a bebida, ele prepara em casa, ele faz o negócio. Então, como eu consigo, num momento de crise, entendendo quais são os substitutos, poder entregar, poder diminuir preço, poder atender esse cara. Dentro desse mesmo pensamento, o exemplo tosco no momento de crise, tem pandemia, cara, eu vou no mercado, eu vou ser um mini rap para os meus clientes, eu vou lá, eu compro uma garrafa de rum Bacardi, eu compro uma Coca-Cola, entrego para o cara mistura e para isso cobra ali um FII. Porque eu já tenho o meu maior ativo, que são os meus clientes. Então, se eu consigo entender, antever o que vai acontecer, eu consigo estar programado para, no momento de crise, atender o cara. Então, essa é a análise de Porter. Né? A gente vai pegar cliente, concorrente, fornecedor, entrante e substituto, tentando ser o mais abrangente possível. Tá? Que é justamente o caso da missão 2, quando eu vou falar sobre análise de Porter no Google Classroom
eu vou ter lá, e ali eu já tenho no material muita gente que eu selecionei, nos planos de negócio que eu selecionei, como isso é descrito, e comento também o que pode ter de diferencial para você ter